A gente vai continuar falando da nossa saúde, porque, amores, a gente não deixa de ser uma conversa sobre saúde. A gente está falando sobre saúde mental o tempo todo, quando a gente pensa em adicção, na é verdade? Infelizmente, a gente sabe que a adicção ela não para ali, ela leva e gera muitas comorbidades, inclusive o câncer. Né? Pessoas que usam drogas, elas estão mais suscetíveis a alguns tipos de câncer. Mas nem sempre a gente consegue definir quem vai ter, quem não vai ter e que tipo de câncer será. Sabe que câncer raro acomete uma pequena parcela da população. Ou surgem em locais pouco frequentes, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E eles são definidos por uma incidência inferior a 6 casos por 100 mil pessoas ao ano. Só que, quando considerado em conjunto, esses tumores representam uma parcela significativa do diagnóstico de câncer. E ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que existam mais de 200 tipos de câncer raro, correspondendo a cerca de 30% dos casos no mundo. Para a gente entender melhor, para você tirar a sua dúvida, para você até perguntar sobre talvez um tipo que você esteja enfrentando e que pouca gente conhece, a gente trouxe uma médica que é especialista no assunto, que é excelente, que é estudiosa e que vai nos ajudar. Oncologista, a doutora Suelen Martins, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Tá. Muito bom te receber e aprender contigo, né? Infelizmente, a gente tem que falar sobre câncer, que assusta ainda muita gente, e, sobretudo, o câncer que é raro, que tem pouco conhecimento, pouco estudo, pouca propagação por aí. Com certeza, assim, a gente fala bem menos, justamente pela incidência ser muito menor, muito inferior. A gente acaba tendo menos programas de rastreamento precoce, por ser doenças raras, de locais atípicos, né, locais não muito comuns, que a gente está habituado, né, como mama, próstata, intestino. Então, são locais realmente mais difíceis de fazer o diagnóstico e são muito mais raros. Muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar naquele nome daquele câncer, mas não deixa de ser um câncer maligno, que, como todo câncer, quando diagnosticado precoce, tem alta chance de cura, né? Então, ficar sempre alerta aos principais sinais e sintomas de qualquer localização do nosso corpo, tentar entender um pouquinho, né, o nosso corpo, o que ele diz pra gente e ir atrás, né, que eu acho que é o mais Qual é o importante. câncer mais, eu diria, desculpa a palavra, mas de forma bem leiga, esquisito que existe? A gente tem é um grande grupo de tumores raros, né? Então, a gente tem mais de 200 tumores raros, que compreende aí 20% de todos os tumores. Então, A pergunta acaba sendo... esquisito é assim, aquele lugar que a pessoa fala, não existe isso, né? Então, assim, o local mais estranho depende, né? Pode ser desde a coluna vertebral, desde um local perto de um músculo que normalmente a gente nunca deu bola, nunca viu. Câncer na unha existe? Um tumor cutâneo, um tumor às vezes até o melanoma, que é esse tumor de pele que a gente fala um pouquinho mais, mas é um tumor mais raro de pele. Ele pode ser ali subcutâneo, começa uma manchinha preta embaixo da unha. Existe câncer no dente? Sim, existe. Ele começa uma tumoração ali, é muito legal que os dentistas, né, eles acabam sendo os primeiros a visualizar e tem ali um olhar diferente e acaba encaminhando para começar aí uma investigação. Eles já começam uma investigação, fazem até biópsias, mas começam dali o primeiro diagnóstico. Então, às vezes é ali que começa alguma coisa, né? Então, uma nodulação, um tumorzinho, algo que não cicatriza, algo que está crescendo, algo que está sangrando, né? Então, às vezes, na gengiva sangra, a sangra não melhora. Então, precisa procurar um olhar especializado, né? Então, é bem importante. Fica achando que não é nada demais, mas tem que levantar sempre a suspeita para investigação. Uma dor, né? Às vezes é uma dor num local que não melhora. Então, precisa fazer um exame mais detalhado, porque às vezes ele está crescendo, né, numa localização que não é habitual ter um câncer, né? Então, um músculo, então esses tumores mais diferentes, que você até me perguntou, eu acabei passando. Por exemplo, existem um grupo bem grande que chama sarcomas, né? São tumores mais raros, que geralmente eles dão em músculos, em ossos. Então, locais que às vezes a gente precisa de um exame mais detalhado, uma ressonância, um exame assim. E
uma interpretação desse exame especializado também, porque são tumores que não é habitual para o médico do dia a dia ver, né? Então é mais difícil realmente também enxergar num exame de imagem e tentar ver o que está acontecendo. O alerta realmente é um sintoma persistente, ir atrás, porque às vezes pode ter alguma coisa ali, né, oculto, entendeu? Eu não sei se é coincidência, mas nesse exato momento eu tenho 4 pessoas que frequentam, inclusive, o nosso programa, que ensinam Uhum. artesanato, que ensinam culinária. São pessoas diferentes, de famílias diferentes, origens diferentes, mas que estão enfrentando o mesmo problema, que é filho jovem, em torno dos seus 18 a 25 anos, com câncer. Não sei se é uma coincidência ou se a incidência está ficando maior e está chegando cada vez mais próximo da gente. A gente vê uma incidência cada vez mais crescente em câncer em pessoas mais jovens. Não necessariamente cânceres raros, mas sim, a gente acaba vendo, a gente tem aqui até um dado americano, né? A gente tem dados brasileiros menores, mas que a gente vê uma incidência muito maior, né? Tanto em câncer, por exemplo, de mama em mulheres mais jovens, intestino em homens e mulheres mais jovens. Então, talvez e sim, muito relacionado ao nosso estilo de vida, né? A gente tem aí a parte genética que contribui, então sempre é importante pacientes muito jovens, né? A gente pesquisar a parte genética é algo mais acessível cada vez mais para a gente e a gente tem entendido, né, muitas vezes com essas pesquisas genéticas, que muitas vezes tumores, principalmente raros, em jovens ou adultos, que nessas análises moleculares a gente consegue identificar possíveis tratamentos, né? Então, pacientes muito jovens sempre ir atrás de possíveis causas genéticas, porque a gente não espera que uma pessoa tão jovem tenha câncer, né? Então, a gente precisa ir atrás de possíveis causas, até para ajudar o paciente a se tratar, mas também aconselhar aquela família, porque para não ter outros casos, né? Perfeito. Quando a gente pensa em câncer, a gente sabe que a medicina evolui a cada dia e que hoje a gente tem prognósticos muito favoráveis, né? Muita chance de cura. Câncer raro também tem esse caminho bem positivo, as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas em relação ao prognóstico, ao Uhum. resultado? Não necessariamente ele ser raro, ele é pior prognóstico. Então, isso, né, é um mito mesmo. Câncer diagnosticado precocemente, ele é sempre mais curável. Então, de um modo geral, a gente pode interpretar essa informação assim, tá? Um câncer raro, que a gente tem de dificuldade de tratamento, quando ele está muito mais avançado, porque daí com medicações a gente precisa de aprovações, precisa de dados científicos para tratar. Então, a gente tem menos pesquisas em cânceres raros, a gente tem menos drogas para cânceres raros. Mas se ele é diagnosticado de uma forma precoce, que uma cirurgia resolva, né? É claro que a chance de cura é muito maior, tá? Mas isso vai depender de onde ele começou, o tipo de célula que ele começou, né? Isso faz bastante diferença. Eu falei na abertura que a gente estava vindo de um Uhum, assunto que era dependência química, né? Que o dependente uhum, químico ele tem propensão a desenvolver tipos de cânceres, né? sim. A obesidade também gera uma propensão maior? Uhum. A obesidade, ela é, hoje em dia, um dos grandes pilares ali de fatores de risco, né, para vários tipos de câncer, né? Cânceres raros também acaba sendo um fator de risco enorme, né? A questão de drogas, né? Hoje em dia a gente tem dados científicos de drogas e álcool, né? Então é muito crescente a informação que a gente tem, que hoje não é um achismo, que álcool e a relação da dose, da quantidade, da frequência é bem importante. Acaba sendo uma droga e acaba sendo algo que produz o câncer. A gente fala que é oncogênico, né? Faz ali a célula se alterar. Então, tudo que muda muito o nosso equilíbrio do corpo, né? Então, obesidade, droga, outras medicações que não são indicadas, podem levar a aumentar o risco de câncer, né? Com vários tipos.
Muito obrigada. Doutora, eu vou pedir 3 minutinhos e aí a gente volta para continuar nosso bate-papo, tá bom? Tá bom. Se você já tem alguma dúvida, já sabe, né? Vida Melhor Oficial, manda pergunta e eu volto aqui com a doutora para a gente continuar essa conversa séria e importante. De volta aqui para o nosso assunto, a gente está falando sobre cânceres raros. Doutora Suelen Martins, que é oncologista, que é pesquisadora, que é professora, pós-graduada por Harvard, ela entende muito sobre esse assunto, né? E aí a gente já vai ter agora aquele momento que eu particularmente amo, que é praticamente a sua consulta. Perguntas e respostas no Vida Melhor. Mieloma múltiplo tem cura? É um tratamento geralmente de controle, né? Que é um câncer que afeta dentro do osso, que tem a medula óssea, que é onde produz as células do câncer, as células do sangue. Então, ela age ali em todas as séries do sangue, série vermelha, série branca, as plaquetas. Existe uma porcentagem de cura, mas um controle bem importante quando tratado o quanto antes, na verdade, né? Então, é uma doença que causa dor, que causa fraqueza, mas existe sim uma parcela de pacientes que conseguem ficar curados. Ok, obrigada pela pergunta. Próxima pergunta na tela é da Lúcia Moraes. Olá, fiquei sabendo que os cânceres raros, como o sarcoma, podem ser confundidos com outras doenças, o que dificulta o diagnóstico. Como os médicos conseguem chegar a uma conclusão de que é um câncer raro? E é possível fazer exames preventivos para detectar mais rapidamente? Então, os sarcomas, ele é um grupo de tumores raros, né? Que a gente tem bastante dificuldade em fazer o diagnóstico. Então, geralmente, ele costuma com uma tumoração que é muito confundida com os tumores benignos, né? Alguns exames de imagem, eles sugerem fortemente para a gente que pode não ser um tumor benigno. Então, falar é um tumor da gordura, né? Um lipoma, que é bem frequente, por exemplo, aquela gordurinha benigna. Mas, às vezes, um lipoma, ele pode ser um lipossarcoma e não um lipoma. Então, é sempre bom ter uma avaliação médica mais especializada e num centro de referência que possa orientar, né? Estou dando um exemplo da gordura, mas pode ser do músculo, pode ser do osso. Então, esse é um tipo de tumor que pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, até na mama, sarcomas de mama. Então, ele realmente tem uma dificuldade de ser diagnosticado, não tem um exame de detecção precoce, porque pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Então, todo lugar que tem uma célula muscular, uma célula óssea, ele pode virar um sarcoma, a depender da transformação ali para algo maligno. Já que você falou de lipoma, muita gente tem um lipoma, né? Seria interessante, então, viu um lipoma, tira esse lipoma ou não? Nem todo lipoma tem indicação de retirar, né? Então, quando ele é benigno, é bem fácil de ver. Às vezes a pessoa tem ali aquela tumoração por muito tempo, isso já é um sinal de que não é algo maligno, né? Então, tem um lipoma, acompanha. Ele está crescendo, vai no médico, num dermatologista, num cirurgião plástico, ele consegue reconhecer. Se tem uma dúvida, faz um exame mais detalhado. Nem todo lipoma precisa ser retirado, mas quando ele começa a mudar o comportamento dele, é hora de ficar atento. Tá joia. Obrigada, Lúcia, pela sua pergunta. Vamos lá, mais perguntas. Agora é da Terezinha, e ela pergunta: gostaria que falassem sobre o câncer melanoma. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. O melanoma é o câncer mais infrequente da pele, né? Mas é o câncer mais letal, mais grave, né? Atualmente, a gente tem aí bastante tratamento para o melanoma, mas ele realmente pode ser um pouco tendencioso a aparecer em locais nem sempre fotoexpostos, né? Aquele local na pele que a gente acaba se expondo também pode aparecer, mas são manchinhas geralmente pretas, acabam tendo várias cores, assimétricas, né? Pode crescer, pode sangrar, pode coçar. Tá? Então, mas manchinhas pode também não incomodar? Pode não incomodar, principalmente quando menorzinho. E ele pode aparecer não só na pele, ele pode aparecer na mucosa, né? Então, assim, dentro da boca, da narina, locais que a gente não enxerga. Então, melanoma a gente pode diagnosticar, às vezes, até no aparelho digestivo, né? Que são mais raros.
Então, realmente também não temos um exame de detecção precoce, a gente precisa ficar de olho na nossa pele, pedir para sempre alguém dar uma olhadinha na pele. Se tem um médico que acompanha, também surgiu alguma coisa, mostra para eles, que eles acabam orientando um pouquinho em relação ao diagnóstico cada vez mais precoce. Mas geralmente são lesõezinhas que vão mudando de características mais escurecidas, essas pintas. Uma dermatoscopia é necessária? Todo mundo deveria fazer? Principalmente quando há uma história familiar importante, né? Então, o melanoma, ele tem aí uma tendência dessa genética familiar, né? Tem alguma parcela da população que tem a gente aqui no Brasil tem uma população que tem uma genética para isso. Então, sim, quando tem uma história importante. Todos, eu acho que individualizar cada caso, né? Eu acredito que um dermatologista, ele consegue detectar quem é aquela pessoa que precisa fazer a dermatoscopia. Dermatoscopia é um exame que olha como se fosse uma grande lupa a pele toda, né? E consegue identificar se aquela pinta é suspeita ou não. Porque só sendo suspeita que a gente vai para uma biópsia, né? E na biópsia que a gente sabe identificar se é maligno ou não é. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada Terezinha pela sua participação. Luísa Walter, boa tarde, ótimo programa. A minha tia de 76 anos foi diagnosticada com um tumor raro e ficamos muito assustados. Isso é algo que pode acontecer em qualquer fase da vida ou é mais comum em idades mais avançadas? Não é sempre na idade avançada, pode acontecer em qualquer fase da vida. Então, aquilo que você comentou da idade mais jovens, né? Então, pode acontecer, principalmente quando esses tumores raros têm uma associação com a genética, em idades mais precoces, pacientes mais jovens, mas também pode acontecer em idades mais avançadas, né? Então, a gente tem aí tumores intestinais chamados gistes, que podem ser em idades mais tardias. A gente tem mesoteliomas, que são tumores de pulmão, que são bem comuns, está ligado até à exposição a inalantes, né? Então, a gente fala muito em relação a inalatórios, mas isso pode acontecer em qualquer fase da vida. É raro em qualquer idade, né? Ok. Obrigada, Luísa. Próxima pergunta na tela. A Jéssica Soares, boa tarde, assunto muito necessário. Se uma pessoa tiver um histórico familiar de câncer, ela tem mais chance de desenvolver um câncer raro? Isso deve ser monitorado com mais frequência? Essa é ótima pergunta. Sim, né? Então a história familiar já diz pra gente que existe uma propensão de ter mais um câncer ou outro, tá? Se existe já naquela família um tipo de câncer específico, né, que a pessoa tem, essa pessoa ela vai fazer exames mais periódicos. Mas existe também o teste genético, que é um exame de sangue ou saliva, que a gente consegue identificar alguns genes que têm maior propensão ou não. Então, em pacientes com câncer que têm aí uma história familiar, a gente acaba indicando esses testes, porque daí a prevenção pode ser muito mais orientada. A gente não ficar fazendo exames aleatoriamente também, desnecessariamente. Agora, quando a gente pensa em histórico familiar, qualquer tipo de câncer pode ser, assim, pode hereditário, assim, passar. Pode passar para os filhos? Qualquer tipo pode. Por Tá? exemplo, meu pai teve linfoma de Hodgkin. Eu tenho que fazer, tenho que monitorar melhor ou não? A gente tem que entender que a herança genética para ter câncer ou não é de 5 a 10% dos casos. 90% dos casos não tem nada a ver com a herança genética, tá? Então, a gente fala de genética herdada e genética adquirida. Quando a gente fala de genética herdada, essa questão da história familiar da gente poder. Mas pensa, se meu pai teve um câncer e ele tem um gene alterado que causou, não necessariamente ele tem algo que causou, eu tenho 50% de chance de poder ter aquele gene. Tendo aquele gene, não necessariamente eu vou desenvolver a doença. Então, isso é importante. A gente tem o nosso estilo de vida, a gente tem os nossos cuidados que a gente pode ter para não desenvolver aquele câncer também, tá? Mas quando existe essa história familiar forte, uma orientação de um geneticista é bem importante, tá? Legal. Cadê? Jéssica, esse eu já perguntei. Vamos ver outra pergunta. Obrigada, Jéssica. Helena Souza. Olá, tudo bem? Existem tratamentos específicos para esses casos mais raros? Quais são, quais mais difíceis de tratar? A chance de cura é igual?
Então, a chance de cura depende da extensão da doença e da localização, né? Alguns tumores são altamente curáveis, né, quando diagnosticado precocemente. Alguns tumores raros, a gente já tem algumas indicações de tratamentos medicamentosos, ora quimioterapia, imunoterapia. Mas o que a gente vê um crescente atualmente nos nossos estudos, em pesquisas, são drogas-alvo. Né? Então, a gente pega ali um pedacinho do tumor, faz uma análise molecular e tenta descobrir se aquele tumor tem uma mutação-alvo. O que é isso? Uma chavezinha que preenche aquela fechadura, um tratamento específico para aquela mutação. Então, hoje em dia tem muita pesquisa para tumores raros, a gente fala que são pesquisas agnósticas, que a gente acaba detectando uma mutação e acha uma droga para aquilo. Então, em tumores raros, a gente consegue fazer isso. Né? É o jeito que a gente está tentando fazer pesquisas também, pegando tumores mais raros. Então, bem legal. Bom, assunto extenso, mas é importante a gente saber que a medicina está evoluindo em todas as áreas, inclusive em relação a câncer raro. Então, fica de olho aí na sua saúde e, na dúvida, busque uma boa oncologista. A doutora Suelen Martins, muito obrigada. Ela está no DRA Suelen Martins, é só você entrar lá porque tem mais informações, né? Mas vale como alerta também para a gente fazer nossos exames periódicos, para a gente ficar aí de olho na nossa saúde, tá? Não dá bobeira não, porque é tão bom viver, né? Viver bem. Então vai lá, DRA Suelen Martins. Obrigada. Muito obrigada e até a próxima, Até, viu? muito obrigada. Obrigada.